Então, apostila 3, página 150, nós estudamos as medidas de comprimento na aula anterior, e hoje nós vamos falar sobre as medidas de áreas e superfícies, né? Vou compartilhar com vocês aqui um slide onde eu simplifiquei alguns conceitos. Ai, meu pai. Então, esse aqui é um caderninho que eu fiz do quarto bimestre. A gente vai ter alguns... Eu vou ir colocando tudo que eu estou explicando nos slides, eu estou colocando nesse mesmo slide, tá? Então, nós falamos já sobre a porcentagem, falamos sobre as unidades de medidas de comprimento, e hoje nós vamos falar sobre as medidas de área. O que é a medida de uma área? A área é uma superfície, né? Por exemplo, eu tenho aqui Vou pegar essa latinha aqui, tá? Uma latinha. Eu quero saber qual é a medida dessa parte da tampa aqui, ó. Eu vou fazer um cálculo para descobrir, então, essa área, ou essa parte que está aqui em prata. Ou, por exemplo, vou tentar subir aqui para vocês, eu posso tentar saber qual é a área do meu teto, né? E como que eu vou fazer esse cálculo? Então, a área de uma figura, ela é a medida equivalente à sua superfície. E para a gente poder calcular essa área de uma superfície, o que a gente vai fazer? Eu vou medir um lado e vou multiplicar pela medida do outro lado. O comprimento vezes a altura, ou o comprimento, um lado vezes o outro, no caso, né? Se for um quadrado ou um retângulo. E aí, se eu estiver trabalhando com metros, a minha unidade de medida diária vai ser metro quadrado. Se eu estiver trabalhando com quilômetro, quilômetro quadrado. Sempre vai aparecer esse número 2 aqui, a potência 2, indicando que é uma área. Oi? Professora, é pra gente copiar isso aí? Não, esse aqui eu vou mandar tudo no grupo para vocês. Tá. Então, tá em uma apostila? Tem também na apostila. Lá na página 150, não tá dessa forma. Mas tem na apostila, sim. Quando a gente vai fazer o cálculo de uma determinada área, aqui nós temos uma praça quadrada, um quadrado aqui, e aí um quadrado tem todos os lados iguais, né? Vai utilizar o metro como a unidade de medida. E para eu calcular, a gente vai dividir, é como se eu dividisse aquela determinada área em vários pedaços de 1 metro e depois somar todos eles. Então, a área é essa parte interna da minha figura ou do local onde eu estou querendo medir a área. Geralmente, a gente mede áreas de cômodos da casa, de terrenos, né? De grandes propriedades rurais. Então, a gente mede a área desses locais e para medir, então, é como se a gente dividisse em metros de 1 em 1 metro quadrado, quadradinhos de 1 metro. Só que é muito difícil fazer isso, né? Pensa você ter que calcular quantos metros tem uma fazenda, por exemplo, dividindo vários quadradinhos, vários espaços de 1 metro. Então, para facilitar o cálculo, para evitar, né, esse desconforto, como está trazendo aqui, a gente vai pegar a medida de um lado e vai multiplicar, então, pelo outro lado, pela medida do outro lado. Então, no caso dessa praça, eu tenho 6 quadradinhos aqui, ou seja, ela tem 6 metros de largura e 6 metros aqui também de comprimento. Eu vou multiplicar 6 por 6. E se fosse 3 metros aqui e 4 aqui, eu ia multiplicar 3 por 4. E se fosse 2 e 6? 2 vezes 6. Então, a área ela é calculada à medida de um lado multiplicado pela medida do outro lado.
Nós temos também um perímetro. O perímetro é diferente da área. O que é o perímetro? A área é o que está dentro da figura, é todo esse espaço interno. O perímetro são as bordas, é a medida de cada um dos lados. Então, o perímetro é a medida dos lados somadas. Então, eu tenho aqui um quadrado que cada um dos lados tem 6 metros. Então, o perímetro do meu quadrado é 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. Então, o perímetro desse quadrado, de 6 metros de cada lado, é 24 metros. Já o perímetro do meu retângulo, eu vou medir 4 mais 16, mais 4 mais 16, que somando vai dar 40. Então, o perímetro do meu retângulo tem 40 metros. Quando eu tenho uma figura que onde não é possível determinar as medidas de lados, a gente pode pegar pode utilizar um barbante. Então, digamos que eu tenho essa figura aqui e eu tenho que saber qual é o perímetro. O perímetro é toda essa borda aqui, a medida da borda do contorno dessa figura. Então, eu vou pegar um barbante e vou colocar em torno aqui, em volta dessa figura, né? Passar por cima. Depois, eu estico o meu barbante e meço o comprimento. Então, eu descubro o perímetro ali da minha figura. Algumas figuras nós também não conseguimos medir, porque elas não são nem quadradas e nem retangulares. Nós não conseguimos medir, não, nós conseguimos. Quando nós não temos quando nós temos figuras que não são nem quadradas e nem retangulares, a gente vai medir cada um dos lados, independente de quantidade de lados. Então, vai medir aqui, no caso dessa área que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa figura que tem 6 lados, eu vou somar os 6 lados. Então, aqui eu somei esses 2 centímetros, mais 2 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 10 centímetros, mais 10 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é de 30 centímetros. Ok? Agora eu quero que vocês abram lá na página 150, já abriram, né? Lembrando que cada quadradinho de 1 metro equivale a 1 metro quadrado, que é a área. E a área é a parte interna da figura. Vamos lá para a página 152. Eu quero que a gente fazer com vocês a questão de número 2, 3, algumas, né? Algumas questões. E a questão de número 6. Bem rapidinho. Vamos compartilhar aqui. Então, eu tenho aqui 3 figuras na questão 2. A primeira questão não precisa fazer, porque era para trocar. Oi? Eu não consegui ouvir, Esther. Vou aumentar aqui, porque está muito pequenininho, né? Então, aqui, essa primeira questão era para você fazer uma pintura, pode até pintar, mas não vai ter como trocar com o colega, tá? Então, eu tenho 3 figuras, as figuras A, B e C. E aí, nós vamos utilizar como unidade de medida a figura B. Ou seja, eu quero saber quantas vezes a figura B cabe aqui na figura A e quantas vezes a figura B cabe aqui na figura C. Então, olha só. Digamos que eu recortei aqui essa figura e coloquei ela aqui na figura A. Ela não vai ocupar esses 3 quadrinhos aqui? Sim ou não? Oi, tem alguém? Sim. Sim, né? Como que eu vou colocar ela aqui de novo? Como que eu posso fazer para colocar ela aqui? Para não perder nenhum quadradinho. Ao contrário. Se eu virar essa figura, ela tá assim. Se eu virar ela assim, ela vai encaixar perfeitamente aqui na figura A, né? Nos quadradinhos que sobraram. Eu vou colocar novamente aqui
e ela cabe mais uma vez aqui. Então, quantas vezes a figura B cabe na figura A? 4. 4 figuras. Então, a área da figura B, A, quer dizer, é igual a 4 vezes... É igual a 4 vezes? Não. É igual a 4 figuras B. A área da figura A é 4 vezes a figura B. Vocês vão fazer depois a figura C. Isso aqui de... Ah, não, nós vamos fazer junto esse aqui. Agora que eu vi aqui. E aqui na figura C, vamos lá. Vou colocar essa figura B. Se eu colocar aqui, vai dar certo? Na verdade, não. Vai dar, né? Por quê? Não, Porque daí vai sobrar ao contrário. vazio aqui. Vou colocar ela ao contrário, exatamente. Virei ao contrário, cabem quantas figuras, então? B, aqui na figura C. 2. 2 figuras B. Então, a figura A é igual a 4B e a figura C é igual a 2 figuras B, né? Aqui nós vamos calcular em centímetros quadrados a área dessas figuras desenhadas. Então, eu tenho aqui a figura A. Lembrando que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, ou seja, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Pode falar. Então, cada quadrado tem cada quadradinho desse, da malha quadriculada, tem 1 centímetro quadrado. Giovana, vamos fazer aqui o cálculo de área dessa figura aqui? Você pode voltar na 2? Na 2? É que aqui são 4 e aqui são 2. Você acompanhou aqui, quando a Pro estava explicando? Vamos lá para a questão de número 3, senão a gente atrasa e não consigo finalizar. Tá. Então, Gi, se cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, você concorda comigo que aqui eu tenho meio centímetro quadrado e aqui eu também tenho meio? Sim. Sim, né? Quando eu junto metade mais a metade, eu fico com quanto? Com 1 centímetro inteiro. Com 1 centímetro inteiro. Então, quantos centímetros de área, quantos centímetros quadrados eu vou ter aqui na figura A? 5. 5 centímetros quadrados, tá? Matheus, que estava ajudando a Giovana. Na figura B, Matheus, quantos centímetros eu vou ter? Juntando os 2 centímetros que está na metade, dá 1 centímetro aqui, mais 3. Você pode observar que esse aqui está um pouco a mais vai que a dar metade. 4. Você pode observar que esse aqui está um pouco maior que a metade, mas esse pedacinho que falta é exatamente o tamanho desse pedacinho que está aqui embaixo. Tá vendo a minha setinha? Sim. Então, esse pedaço vai se encaixar aqui e vai formar um inteiro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 1 pela metade. E esse quarto aqui? 3,5. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E meio. 4,5 centímetros quadrados. 4 centímetros quadrados. Isso, muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais. Ana Beatriz. Nessa figura aqui, Ana Beatriz, quantas figuras inteiras eu tenho? Vamos contar primeiro as figuras inteiras. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu tenho metade e aqui eu tenho mais metade. Quando eu junto duas metades, eu tenho? 1. 7 mais 1? Perdão. 6 mais 1? 7.
Então, aqui a área da minha figura é de 7 centímetros quadrados. Ana Sofia. Vamos lá, Ana Sofia. E a figura D, Ana? Quantos inteiros eu tenho? Vamos pegar aqui essas partes inteiras aqui. 1, 3. 2, 3. Ok. Aqui eu tenho um pedaço que está faltando, ele não é metade, mas esse pedacinho aqui, ele se encaixa essa partezinha se encaixa nesse pedaço que está faltando, não se encaixa? Sim. Então, se eu juntar esses dois, eu tenho quanto? 4. 4. 3 inteiros mais 1, 4. E esse que está aqui? É metade. Então, qual vai ser a minha medida aqui? 4,5? 4,5 centímetros quadrados. Muito bem. Essas outras questões vão de rap para vocês. Só que eu quero fazer com vocês aqui a questão de número 6, tá? Vamos lá para a página 154. Quando eu vou medir uma área, eu tenho que observar a medida dos lados, né? O meu comprimento mais a minha altura, que é a base vezes a altura. Aqui na figura A, se eu multiplicar a minha base vezes a minha altura, eu vou vai ser como se eu estivesse usando essas figuras aqui, e eu não estou usando essas figuras aqui. Então, quando eu me deparo com uma figura que ela é irregular, o que eu tenho que fazer? Ou eu divido a minha figura de forma que eu consiga multiplicar aqui um lado vezes o outro, transformando ela em um retângulo ou em um quadrado. E depois vocês vão ver outras fórmulas de triângulos e tudo mais. Para assim eu conseguir fazer o cálculo. Essa questão, ela tá mais fácil. Por quê? Porque ela tá numa malha quadriculada. Então, basta eu contar os quadrinhos. A mesma coisa acontece com o perímetro. O perímetro nós vimos aqui que é a medida de a soma dos lados da minha figura. Se cada quadradinho desse tem 1 centímetro, Ellen, qual é o perímetro da minha figura A? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, lembrando que o perímetro é o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Volta aqui, 17, 16. 18, 17. gente. 18, viu? Por quê? Porque eu tenho que caminhar e voltar no mesmo ponto que eu saí. Então, o perímetro da minha figura A é igual a 18 centímetros, porque nós estamos medindo a unidade de centímetros. Se eu estivesse falando de metros ou quilômetros, seriam 18 quilômetros ou 18 metros. Agora, a minha área, Ellen, o perímetro é o contorno. E a minha área? A minha área é a quantidade de quadradinhos que eu tenho dentro da figura. Vamos contar quantos quadrinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então, a minha área é de 16 centímetros quadrados. Sempre quando eu falo de área,
eu estou falando da unidade de medida ao quadrado, tá? Vamos lá, deixa eu ver quem vai fazer comigo a letra B aqui, que não fez. Ana Beatriz. A Ana Beatriz já fez, né? Esther, vamos lá, Esther. Qual é o perímetro, Esther, da minha figura B? Lembrando que o perímetro é a medida do contorno. Então, vamos lá. Conta aqui comigo. Olha aqui na tela, Esther. 1, 2, 3. Aqui, ó, com a Pro. 1, 2. Onde? 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 15, 16, 17, 16, 18. Então, o meu perímetro aqui... 18, 19, 20. Não, gente, vocês estão contando a quantidade de quadradinhos dentro, não é isso. O perímetro não é os quadradinhos que estão dentro da figura. O perímetro é quantos quadradinhos eu tenho no contorno, só em volta. É a medida da volta. É só essa medida aqui, ó. É isso aqui que está em vermelho. O que está em azul é que é a medida da área. Vocês estão confundindo. Então, o perímetro é a minha linha em vermelho, é o meu contorno. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros. O meu perímetro é de 18 centímetros. Deixa eu só apagar aqui. Não pode confundir. Perímetro e área são coisas totalmente diferentes. Tá, o meu perímetro deu 18 centímetros. Será que a minha área também vai dar 16? Igual a figura A? Vamos ver? Só que agora nós vamos contar a quantidade de quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quadradinhos. Cansou de ficar contando, né? Olha como é muito mais fácil. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. Se eu multiplicar 5 por 4, quanto que vai dar? 20. 20. Então, aqui também deu 20 quadradinhos, eu tenho 20 centímetros quadrados, ok? Quadrados. Depois vocês vão fazer a letra C e a letra D. E vamos agora para a página 156. Isso aqui vai tudo de tarefa, tá? Página 156. Isso aqui eu já expliquei lá no slide, tá bom? Mas aí, a hora que vocês forem fazer a atividade, dá mais uma lida para relembrar o conteúdo. Porque tem aluno que está falando para mim que não fez porque não soube fazer. É só ler a explicação da apostila, não tem desculpa. Eu estou fazendo tudo em cima da apostila para não estar aprofundando muito, porque eu sei que a gente está passando por um momento delicado. Então, é só ler o texto da apostila e fazer as atividades. Tá com dificuldade? Volta lá no conceito e leia a explicação pela apostila. Ou volta na aula e assiste novamente, tá bom? Então, isso aqui a Pro explicou no slide, que eu vou multiplicar, ao invés de ficar somando, eu vou multiplicar um lado vezes o outro. A base vezes a altura. O comprimento vezes a largura. Então, quem tem uma régua aí que pode estar medindo essas figuras aqui para mim?
Quem está com uma régua aí em mãos? Alguém tem uma régua aí? Esther está com uma régua? Giovana? Meçam, então, a figura A e a figura B. Pro, a aula vai ser seguida? Sim. Para terminar logo essa sexta-feira. Aqui na figura A, quem mediu aqui o comprimento da figura A? Abre o áudio e fala para mim. Eu. 6. A parte de baixo é Figura A, 6 então. e a parte do lado é 3. Eu tenho 6 de comprimento. E quanto de largura? 3. 3 de largura. Figura B, quanto que eu tenho de comprimento? Comprimento aqui. 6. 6 também. E de largura? 5. Lembrando que a área de uma figura é o comprimento vezes a altura. Eu vou multiplicar, então, o 6 vezes 3 e o 5 vezes 6. Lembrando que a ordem não faz diferença nenhuma. Nós estamos falando de centímetros, né? Porque a medida dessas figuras são em centímetros. Quanto que é 6 vezes 3? 18. Então, a figura A tem 18 centímetros quadrados. 5 vezes 6? 30. A figura B tem 30 centímetros quadrados. Agora, imagina um quadrado que tenha um lado, que a medida do lado dele seja 10 centímetros. Qual que seria a área? A gente sabe que um quadrado tem todos os seus lados iguais, não é? Sim. Imaginem que isso aqui é um quadrado. Então, vai ter 10, 10, 10 e 10, não é? Qual seria o cálculo de área desse quadrado? Qual a multiplicação que eu vou fazer? Acho que 10 vezes 10. Exatamente. 10 vezes 10, que é igual a... 20. 100. Hã? É. Ai, ai, ai. 20. Eu acho que em vez de passar para o sexto ano, vou ter que voltar uns alunos aí, hein? Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, então. 100. Nós estamos falando de centímetro, então a minha área vai ser em centímetros quadrados. Questão de número 3. Calcular a área do campo de futebol representado abaixo. Façam esse cálculo aí. Eu vou multiplicar o comprimento pela altura. Então, vai ficar 105 vezes 68. Lembrando que nós estamos falando de metros, então a resposta vai ser em metros quadrados. Manda aí no chat para mim, eu quero ver quem vai ter acertado essa questão. Página 156, questão de número 3. Enquanto isso, eu vou dar uma adiantada aqui na próxima questão, enquanto vocês não me mandam.
Já mandei, prof. Mandou? Já vou olhar aqui. Eu também. Também mandei, prof. Tá, já vou olhar aqui rapidinho. Só tô... Já mandei. Deixa eu só olhar aqui. Gi tá certo, Guilherme tá certo, Ana não é esse valor não, Ana. Ana Beatriz tá certo, a Ana Sofia, Ana Beatriz acertou. Matheus não é esse valor. Esther Professora. também não. Oi. Professora, precisa botar o 2 pequeno, porque eu não consigo. Sim. Ah, não. Só coloca o valor para mim. Aí na apostila vocês precisam colocar. Então vamos lá fazer a correção. Para aqueles que. Acredito que esses que erraram foi por causa do cálculo. Então, aqui, ó. 8 vezes 5, 40. Opa. 8 vezes 5, 40 sobre 4. 8 vezes 0, 0, mais 4, baixo 4 aqui. 8 vezes 1, 8. Vou multiplicar agora o 6 a partir da casa das dezenas. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 0 mais 3, 3. E 6 vezes 1, 6. Abaixa aqui os zeros. 4 mais 0, 4. 8 mais 3, 11. Sobe 1. 6 mais 1, 7. Então, eu tenho 7.140 metros quadrados. Ok? Na questão de número 4, nós temos aqui a planta do apartamento da Sueli. E olha só como que a gente vai ter que fazer para poder calcular aqui o que está sendo solicitado. Primeiro, está pedindo a área do quarto de solteiro, mas nós não temos a altura aqui do quarto de solteiro. E está dizendo que ele equivale a 3/5 da área da cozinha. Nós temos aqui os 3 metros e a largura, o comprimento aqui, 3 metros de altura, de largura, e o comprimento é o mesmo que a sala. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 15. 15. Então, eu descobri a metragem, a área, no caso, da cozinha, né? Agora, eu vou fazer, então, 3/5 de 15 para descobrir aqui a área do quarto de solteiro. Como que eu faço esse cálculo? Lembram que é só dividir e multiplicar? Quem lembra? Quanto que é 15 dividido por 5? É igual a 3? 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. 9. Então, o quarto de solteiro tem uma área de 9 metros quadrados. Façam aí a letra B, descobrindo a medida, a área do quarto do casal, do banheiro e da sala. Deixa eu apagar isso aqui, que eu coloquei os valores aqui. Então, façam o cálculo para descobrir a medida do quarto do casal, do banheiro e da sala. O quarto do casal mede 4 metros de um lado e 4,5 do outro. O banheiro mede 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. E a sala mede 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então, nós vamos multiplicar esses valores, descubram para mim, e aí depois vocês vão somar esses valores
e acrescentar no cálculo de vocês, nessa soma, a medida do corredor, tá? A hora que a gente voltar, eu já vou mandar o próximo link, vamos fazendo enquanto a Pro manda o link, e aí a hora que a gente voltar, a gente faz a correção dessa questão, ok? Não se esqueçam que tem que somar esse aqui com o corredor, mais o quarto e a cozinha. Aula seguida, já vou mandar o próximo link.